Então, faço a abertura desta live. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santíssimo de Deus. Amém. Então, ontem preguei essa palavra aqui, mas essa palavra era para ser falada nessa live. Eu preguei justamente para que Deus me pudesse dar um adiantamento desta revelação. Porque eu queria muito que Deus revelasse para nós como podemos saber, conhecer, entender e ao mesmo tempo perceber, né, a sua presença, né, no mundo das formas, no mundo real. E como uma pessoa leiga, que não conhece a Deus, que não sabe de Deus, que não consegue discernir nem imaginar a presença ou a forma de Deus, ele poderia receber informações através da palavra de como é Deus, como pode ser identificado Deus aqui na Terra, no mundo físico. Então, eu quero ler para os irmãos aqui, uns versículos aqui na Epístola aos Hebreus, aqui no primeiro versículo, que diz assim: havendo Deus, antigamente, ou seja, através dos profetas, falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias do Filho, pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. A palavra nos diz aqui que Cristo estava na criação com Deus, e foi falado dele pelos profetas antes do começo de todas as coisas. E Deus fez por ele todas as coisas e manifestou a glória de Deus, e foi feito mais excelente que os próprios anjos que não caíram, né? Aqueles que são de Deus, potestades, principados, anjos, arcanjos, alturas, profundidades, né? E assim todos os anjos que possam vir a existir. Então, estamos entendendo, conhecendo que Deus, através da expressão de sua pessoa, a manifestação do Verbo, ele criou e formou todas as coisas que existem. Ou seja, ele criou as coisas espirituais e criou também as coisas da matéria. E entre eles, nós mesmos, né? E ele assentou-se, ou seja, depois que ele purificou com seu sangue, com seu espírito, com seu sacrifício, que é através da forma que nós entendemos com o qual Deus, através do sacrifício, e sacrifício de sangue, entregando sua vida por todos nós, derramou seu sangue, né, na cruz do Calvário, para que todos nós pudéssemos receber essa lavagem e essa purificação dos nossos pecados. Vemos que há um contraste. Então, temos a criação material que foi feita por Deus e a espiritual que foi feita por Deus. Embora sabemos, pelos relatos em Gênesis, que Deus, no Éden, em um lugar chamado Éden, plantou um jardim. E ali
dali, da terra, daquele lugar, da terra, porque, embora seja um lugar espiritual, o Éden, mas a essência da matéria, desde seus primórdios, ou seja, o que faz da terra nasce, de que ela nasçam todas as coisas, é porque antes do pecado, ela estava em outra condição, né? Porque Deus disse para Adão, maldita é a terra pela tua causa, porque ele pecou, né? Ele comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e pecou. E Deus fez a criação, fez essa criação natural para que o homem pudesse ser colocado aqui, como já entendemos em outras lives, em outros ensinos, né? Pudesse o homem ser posto ao sexto dia e ali o homem receber a misericórdia de Deus, porque ele mesmo estando em pecado, estando sujo por causa de suas faltas, ele recebeu a misericórdia de Deus, mostrou-se a ele e mostrou-se definitivamente no tempo do nosso Senhor Jesus. Mas uma coisa é certa, que Deus fez antes as coisas espirituais, né? Lá nos céus, né? E algumas delas caíram, como é o homem e alguns anjos que caíram e hoje são os demônios. E Deus preparou uma criação, né? Para assim poder nela manifestar toda a sua glória, ou seja, que dela viesse a nascer, a surgir, né? Viesse a ser manifesta a própria criação nele, né? E com isso ele pudesse resgatar a todas as almas que nasceram no pecado. Então, as duas criações, uma espiritual, outra natural, mas todas elas foram feitas por Deus e por Cristo, o Senhor de toda a glória. Ali, para entender essa questão da criação, temos que também entender como Deus é capaz de transformar de algo que está na corrupção, assim como também um grão de trigo, né, que é jogado na terra, e de ali, estando ele na terra, numa boa terra e com a umidade necessária, ele dá um broto e ali ele cresce e ele rompe na terra e entra nas alturas e ali ele dá muitos grãos. Assim também nós temos que perder essa forma natural, ela tem que morrer para, num futuro, em outro estado espiritual e natural, diga, naturalmente dizendo assim, quando formos feitos à imagem e semelhança de Deus, tanto em corpo como em espírito, como já temos esse adiantamento, nós possamos dar muitos frutos, mas deixando essa terra, né, que está em maldição, em perdição, em pecado. E essa terra, comparando essa terra à própria forma do ser humano. Por isso que um grão, ele se perde, se apodrece, mas dele nasce um broto, uma planta, e dá muitos outros grãos, mas o grão inicial, ele morre, né? Tem que morrer para que dê outros muitos, e assim também é a manifestação da vida. Por que vou a falar desta questão? Porque Deus constituiu a Cristo herdeiro de tudo, por quem fez também a criação, os mundos, toda a criação. Então, porque no princípio ele se propôs em si mesmo, não? Fazer todas as coisas através dele próprio. Porque ele deu-lhe ao homem a chance, né, de ele poder, procurando a Deus e convertendo-se a Deus e cumprindo com a lei, ele pudesse, clamando a Deus, transformar-se em uma nova criatura, já estando no pecado. Para que Deus, vendo que o homem se santificava
assim mesmo, pelo clamor, pela fé em Deus, que Deus se mostrou aos homens desde um princípio, ele pudesse ter uma transformação. Com tudo isso, o homem não conseguiu realizar isso, porque essa natureza na qual o homem está, na qual nós estamos, não pode transcender, não pode subir, não pode transformar-se, por causa que essa alma é como prisioneira, né, de seu próprio corpo, né? Então, meus irmãos, é uma palavra que nos levará a outra. Aí vou a Colossenses, tá bom? Em Colossenses, quero que os irmãos possam abrir aí, quem tiver uma Bíblia, né? Diz assim: dando graças a Deus Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ou seja, deve haver uma transformação do homem, né? Para ser idôneo, né? Para ser puro, limpo, santo perante o Senhor, para poder participar dessa glória prometida, dessa glória entregue por Deus através do Cristo, que ele, como homem, veio ao mundo, né? E, como homem, participou de todas as coisas do ser humano, mas venceu o pecado, porque ele veio santo a um mundo, né? E ele venceu por nós, porque ele morreu na cruz, entregando seu espírito, né, nas mãos de Deus. Deus ressuscitou no terceiro dia e lhe entregou todas as coisas. E assim ele subiu aos céus, depois de estar por 40 dias, depois de ressuscitado aqui na terra, né, 40 dias, ele ressuscitou, subiu aos céus e descendeu ao tempo de Pentecostes, aí 50 dias depois, né? E também Deus desceu o Espírito, o penhor do Espírito, o adiantamento que tem todo homem que acredita em Deus, né? Todos aqueles que somos de Deus, recebemos esse Espírito de Deus. E recebemos ele nesse corpo, né? Que embora diga a palavra que temos que ser idôneos, santo perante o Senhor, mas esse corpo deve ser escravizado, né? Para que possa agir o Espírito de Deus na nossa alma, no nosso próprio espírito, e a gente possa vencer como Cristo venceu quando esteve no mundo, e como Cristo morreu na cruz e ressuscitou, assim também nós façamos a mesma coisa, né? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho de seu amor. Então, Deus nos tirou das trevas. Quais as trevas? A constituição, a forma desse corpo natural, que está em trevas. E assim como também Deus fez a luz e separou as trevas da luz lá no princípio, em Gênesis, assim também separou as trevas, esse homem natural que estava condenado a perecer, a ser condenado para toda a eternidade, separou com a luz de seu Santo Espírito. E assim, nossa alma iluminou-se, né? E ao mesmo tempo, ela separou-se em santidade no poder de Cristo, no poder do Espírito Santo de Deus. Em quem temos a redenção, o perdão, né? Pelo seu sangue. O sangue tem a ver com a vida que saiu de Cristo quando foi derramado pela violência dos homens, pelo pecado dos homens, porque o homem agrediu o corpo de Cristo, agrediu, castigou o corpo de Cristo, e o sangue dele, o espírito dele, veio até nós. E nessa ruptura do corpo de Deus, de Cristo, estando como homem, saiu dentro dele e caiu aqui no mundo, na terra. E esse Espírito desceu até as profundezas do abismo, no Sheol, e recolheu todos aqueles que estavam ali esperando a vinda do Salvador desde os tempos de Adão e Eva, né? Até o tempo que ele desceu ali por 3 dias no lugar
dos mortos, onde todos estavam adormecidos, mas Deus os acordou e subiu com muitos naquele tempo, né? A saber, ou seja, essa redenção vem pelo sangue de Cristo, a saber, a remissão dos pecados, o perdão dos pecados, o qual Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. É muito importante ver por que Cristo é a imagem de Deus invisível. Primeiro, porque toda a lei de Deus, e a lei de Deus é espiritual, e a vontade de Deus é espiritual, e a manifestação de Deus é espiritual, mas ela se manifestou em Cristo, em carne, aqui no mundo. Essa manifestação de Deus se fez presente no comportamento, assim, no cumprimento da lei de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da sabedoria de Deus. Tudo que Deus manifestou através de seu Filho. E tudo isso está escrito na palavra de Deus. E assim também nós recebemos essa manifestação, que é espiritual, nesse corpo natural, mas que tem um corpo espiritual dentro dele, que é a alma, que está ali esperando a redenção, ou seja, o Espírito de Deus, para assim ser separada das trevas do mundo, né? E habitar com Cristo já nas regiões celestes, com Ele, né? Porque é um fato que se dá quando Cristo começa a habitar em cada um de nós, que a manifestação de Deus é plena e nós também participamos dessa glória de Deus que está sentado à direita de Deus Pai, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, aí são os poderes espirituais, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça, né, do corpo da igreja, e o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Então, todo se concentra em Cristo, e ele está sobre todo o poder, toda a manifestação de vida que há na terra e há nos céus. E na terra, a principal manifestação da vida está em nós, os homens, que, uma vez separados pelo Espírito Santo de Deus, nós passamos a ser um ser espiritual ao tempo que já fomos acordados com Cristo e para Cristo, né? E diz assim no versículo 22, diz assim, dessa mesma leitura, né? No corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Ou seja, Deus não somente nos reconciliou, mas também nos fez no corpo da sua carne, e pela morte dele, que passando pela morte, mas ressuscitando, vencendo a fraqueza da carne, ele nos veio a apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis perante Deus. Porque ele morrendo, nós também aprendemos que com essa morte, ele vencendo a morte, nós devemos morrer para esse corpo e viver para essa essência, ou para essa luz, ou para essa alma irrepreensível, né? Que terá um novo corpo em Cristo quando for ressuscitado. Então, eu quero muito ressaltar essa parte natural dessa parte espiritual e, primeiro que tudo, dar glórias a Deus, né? Porque ele foi o caminho, né? Para chegarmos à vida e à vida eterna.
Ele que fez todas as coisas. E ele preparou todas as coisas na criação celeste e na criação natural para que fôssemos nós, a seu tempo, postos, colocados na criação natural, para podermos, assim, como um grão de trigo, que é semeado, ele morre, nasce, dá um broto, cresce, dá muitos outros grãos, assim também nós possamos nascer, mas, ao mesmo tempo, morrendo, vivermos para a plenitude de Deus, sendo multiplicada a glória de cada um daqueles que, daquele broto no Espírito Santo de Deus, aquele que é feito uma nova criatura. Né? E ali, eu quero que a gente veja agora em Gálatas, capítulo 5, glórias a Deus, Gálatas, capítulo 5, que diz aí no versículo 16, digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne. Glórias a Deus. Então, por que devemos andar em espírito? Bom, nosso próprio espírito clama pela salvação, sabe o que é certo e o que é errado, mas esse revestimento carnal, humano, natural, não nos deixa cumprir a vontade de Deus. Mas nós, tendo o Espírito Santo, podemos andar em espírito e sempre sermos mais que vencedores para podermos estar na presença de Deus. Porque a carne cobiça contra o Espírito e contra o Espírito Santo de Deus, como diz aqui no versículo 17. E o Espírito contra a carne. Então tem uma guerra, um conflito, né? Entre a carne e o Espírito de Deus. E essa carne somos nós, né? É nossa parte aqui no mundo. Essa carne somos nós. Nossa alma é separada da carne, mas está ligada por causa da vontade da carne. Então, a alma às vezes se deixa levar pelos impulsos da carne, pelas tentações, pelos apetites, né? Pela fome da carne, porque a carne sempre vai almejar, cobiçar, querer tudo que é errado e é contrário ao bom, ao ser espiritual. Então, a carne, já no entendimento, na compreensão do indivíduo que não conhece a Deus, bom, pode ensinar ao ser humano que ele é carne, ele é um homem natural cheio de defeitos, cheio de pecado. E, ao mesmo tempo, ensina para o homem, mostra a presença de Deus e que Deus existe, as manifestações do Espírito. Embora Deus, quando vem o homem, porque o homem, clamando a Deus, Deus ouça, Deus habita nele, mas o homem, antes de ter a Deus, já sabia entre o bem e o mal. Né? Ele já sabia, mas não podia fazer o bem porque não tinha o apoio, o fortalecimento, né? A fonte da água da vida, que é o Espírito Santo que habita nele. Então, há uma guerra, é um conflito entre o homem natural e o homem espiritual, e acaba vencendo a carne se esse homem espiritual, naturalmente, está falando, não recebe o Espírito Santo de Deus, que é o apoio dele, que é a força dele, que é o castelo dele, que é o castelo forte, a cidade forte, que é o próprio Espírito de Deus que está nele, né? E estes dois, o Espírito e a carne, eles se opõem, né, um ao outro, para que não façais o que quereis, né? Então, há um querer nosso que quer fazer a vontade da carne e outro quer fazer a vontade do Espírito. Então, o Espírito de Deus quer que a gente acorrente, amarre, deixe inativo
as tentações da carne para poder ele agir e salvar cada um de nós dessa condenação que mais que certa se a gente seguir a tendência do homem natural, que são pecados, não? Certo? Lascívia, morte, invejas, bebedices, glutonarias, etc. Não? Mas, se sou guiado pelo Espírito Santo, né, não está aí debaixo da lei, falando da lei natural e da lei de Deus que foi dita aí, foi escrita por Moisés, né? Que a lei foi dita e escrita em tábuas de pedra, primeiro, né? E foi escrita aí a lei de Deus para que o homem conhecesse o que era certo e errado, né? Qual que era a vontade de Deus, né? Porque as obras da carne são manifestas, as quais são, ó, a obra da carne, são obras, não são frutos, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, diz o apóstolo Paulo para a igreja, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, se o homem natural fica na sua própria natureza, tudo isso que foi dito e muito mais vai ser realizado por ele, né? Então, serão manifestas as obras, né, da carne, né? Obras no mundo. Então, aí o homem natural toma posse da alma e a alma acaba sendo escrava desse homem natural e se perde o homem espírito e em corpo, né? E assim ele está condenado ao inferno. Mas com o Espírito Santo de Deus, o que acontece? Mas o fruto do Espírito, aqui vem os frutos. Os frutos são espirituais. Aqui a manifestação de Deus no indivíduo, no homem que recebeu o Espírito Santo de Deus. É amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, intemperança. Contra estas coisas não há lei, ou seja, não há lei na carne, não há lei natural, não há lei que traia a morte, que possa vencer ao homem, se ele tem as manifestações e o fruto do Espírito eles têm na sua própria conduta, alma, e no seu próprio agir. E a sabedoria, o entendimento, a compreensão, né? E todas as coisas boas. Então, aqui, com tudo que leído, temos a manifestação do homem natural, que o homem pode perceber. E o homem também, que pode vir a pensar e a refletir, vai ver que os frutos do Espírito, né, são não da carne, mas são de Deus. Então, o homem pode constatar por si mesmo, pode comprovar que ele ama Deus, que Deus existe, que Deus está presente nele. Porque o fruto do Espírito não podem ser manifestos pela carne, mas são manifestos pelo Espírito Santo de Deus. Então, há uma realidade natural e há uma realidade espiritual. Aí, cabe a cada um enxergar e ver essa verdade que está escrita aqui, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e com concupiscência. Crucificaram, ou seja, morreram com Cristo Jesus. Morremos para renascer um novo homem na ressurreição de Cristo, né? Deixando o corpo, essa natureza para trás, apodrecer-se, desfazer-se, mas renascendo como qualquer grão de alguma semente, renasce e dá muitos frutos, uma vez ela trabalhada, cultivada, né? E ela dando aqueles novos grãos, que são muitos, né? Em cima de um que já morreu. E nunca vai ser aquele que morreu, mas sim novos grãos, né? Novos grãos que são feito e vivificado no Espírito Santo de Deus. Então, tem que passar pela morte para viver novamente. Só Cristo venceu a morte e ressuscitou com o mesmo corpo, porque nele não havia pecado. Se vivemos em Espírito, andemos também
em espírito. É um conselho para cada um de nós. Não sejamos cobiçosos de vanglória, não nos vangloriaremos irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. A gente tem que ser transparente perante toda essa manifestação de Deus, essa lei de Deus que há em cada um de nós. Aí, rapidinho, né? Nem sei quanto tempo vai já. No capítulo, em Romanos capítulo 7, né? Versículo 7 diz assim: que diremos, pois, é a lei pecado? Não, de modo nenhum, né? Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse não cobiçarás. Então Deus deu a lei para os homens, porque eles não tiveram fé. Aí passou a lei para os judeus através de Moisés, e em todas as regras, os mandamentos, Deus fez o homem conhecer o que era certo e o que era errado. Mas o homem se debilitou por causa de não ter fé. E ele pecou mais do que antes, quando não tinha lei. Né? Porque, não havendo lei, também não há condenação do pecado. Mas o homem, antes de não ter lei, todos eles estavam na morte, não estavam justificados. Tendo lei, ele conheceu, né, a verdade, mas conhecendo a verdade, ele pecou mais ainda. É como quando você fala para uma criança, não faça isto, não faça aquilo outro, mas eles fazem. Por quê? Porque há uma tendência, um impulso da carne a fazer tudo o que é errado, né? Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, né, que é a lei, né, obrou em mim toda a concupiscência, porquanto sem lei estava morto o pecado, né? Ou seja, não havia pecado, não se tomava em conta o pecado sem a lei, mas estava na morte, né? E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, revivi o pecado e eu morri, né? Aí ele conheceu o que era certo e errado, e ele morreu porque não conseguia fazer o que era certo. Todo homem se encontrou nu perante Deus, como Adão e Eva, quando andavam nu pelo jardim, né? Ele se escondeu de Deus porque ele compreendeu e entendeu que estava nu, ou seja, estava cheio de deficiências, de pecados. Ele era um ser imperfeito, né? E não era santo perante Deus por si mesmo. Mas Deus lhe tinha em santidade porque ele não conhecia o pecado. Mas Adão não tinha cometido o pecado, então não estava na morte. Mas o homem, depois de Adão cair, né, ter sido incrustado o pecado nele por Satanás, que aconteceu? Todos que nasceram dele, nasceram no pecado. Então, todos condenados à morte. Né? E ele não conhecendo depois que era certo ou errado, já que não tinha lei, não tinha fé também não, então ele estava na morte. Conhecendo a lei lhe falou, isso é pecado, isso não é pecado, isso é a vontade de Deus. E ali, ele não tendo fé, não tendo o poder de Deus nele, ele acabou pecando por completo e acabou condenando-se. Está escrito aqui também. Viu? Eu não quero ir para essa parte ainda, mas porque senão me vou desviar desta palavra aqui. Mas está escrito essa palavra específica nisso ali, né? Que falava que antes o homem não lhe era imputado o pecado porque não conhecia o pecado. Só quando ele conheceu a lei, né? Também lhe foi imputada toda a sua falta, porque ele, conhecendo bem o mal, ele fez o mal, cometeu o pecado e ele foi condenado à morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou, aqui no versículo 11. E assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém? Glória. Logo tornou-se-me bom em morte? De modo nenhum, disse aqui o apóstolo. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno, ou seja, o que já foi pecado.
que o homem conhecendo a vontade de Deus, ele viu que o que era contrário à vontade de Deus era pecado e ele não podendo cumprir com a lei de Deus, acabou pecando mais e acabou condenando-se. Por isso que a lei traz a morte, mas ela é santa, ela é boa. Traz a morte para aquele que não cumpre a lei. Mas como poder cumprir a lei? A não ser por meio de Deus. Por isso é que Abraão, quando creu em Deus, ele foi pela fé. Não tinha lei no tempo de Abraão, né? Ele creu em Deus e Deus lhe fez a promessa. Então, tem que ser acompanhada da fé. Obviamente que para nós, que temos a graça de Deus e o sacrifício de Cristo, que está desde o tempo que ele se sacrificou por todos nós e nos deu a vida e a vida eterna, nos entregou seu Espírito, para nós é algo muito fácil, acredito eu. Né? Claro que estamos com Cristo, temos que lutar contra nós mesmos, contra nossas próprias impurezas, mas temos o ajudador, o consolador, o Espírito Santo que nos ajuda a vencer. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Então, o homem é escravo, como já falamos anteriormente, é escravo do pecado, porque lhe obriga a realizar as obras da carne, porque nosso impulso tende a fazer o que é errado. Todos nós temos isso na nossa carne. Por isso, depende de cada um de nós quanto estemos nas mãos de Deus para que Deus possa agir e nos impeça, né, de agir erroneamente, né, e a gente cometa os pecados da carne. E nós temos essa vantagem, que temos o Espírito de Deus, né? Então, não é como antigamente, quando estava no tempo da lei, quando Cristo não tinha feito o sacrifício, então para ele era muito mais difícil. Por isso que Deus teve que vir na forma de Cristo, né? Porque o que faço, eu não aprovo, né? Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso eu faço. Ou seja, a alma dentro de nós quer fazer o bem. Sabe que Deus existe. Conhece o bem de Deus. Conhece a vontade de Deus, a misericórdia de Deus. Sabe que Deus está ali, presente, mas não consegue fazer a vontade de Deus. De cumprir a lei de Deus e fazer o que é certo. Por quê? Porque essa natureza atuando como inimigo meu tende a me levar à escravidão da carne, a fazer tudo que é errado. Né? Matar, roubar, mentir, né? Inveja, né? E tantas outras coisas malignas que o homem consegue fazer. A violência, a ambição, a promiscuidade, né? E se faço o que não quero, consinto com que a lei que é boa. Ou seja, se eu faço, né, o que não quero, consinto com a lei, que a lei é boa. Ou seja, eu estou fazendo tudo que é errado, mas sei que a lei de Deus está em mim. Então, se a lei de Deus é boa e a lei de Deus, mas eu não consigo fazer. Então, mas ao mesmo tempo eu reconheço que Deus existe. Então, não adianta para o ateu que sempre fala assim, mostra-me a Deus que eu acredito, mas nele mesmo se manifesta a lei de Deus, né? E ele faz o que é errado, mas sabe que é bom. Talvez nós não conheçamos o íntimo de um ateu ou de um cara mundano, mas ele próprio conhece, seu próprio Espírito sabe, conhece o que é de Deus e o que não é de Deus. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Então, o pecado toma uma personalidade nesse corpo carnal. É como quando a gente opera um computador, um programa, né? E tem um vírus. Esse vírus afeta o programa correto, né? E ele tende a fazer, a destruir o que é correto, né? O que está feito ali para nosso proveito, né? Porque eu sei que isto é, na minha carne ou na minha natureza, não habita bem algum. Isso todo mundo sabe, né? E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Eu não consigo.
Me leva. Por isso, o drogado, por exemplo, o drogado mostra para ele uma droga, vamos supor, ele está viciado. Mostram para ele uma droga e ele volta a drogar-se porque ele não consegue se conter, ou viciado em álcool, ou em qualquer estupefaciente, ele não consegue se conter. Há um poder nele que leva ele a pecar, a consumir aquela droga, né? E mesmo ele sabendo que vai para a morte, ele consome do mesmo jeito. É assim que atua o pecado no homem, né? Porque eu sei que isto e na minha carne não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. O que acontece com cada criatura que está aqui na face da Terra. Então, o mundo está tomado pelo poder do pecado. É claro que Satanás atua, é Satanás que moldeia, faz um molde, faz um corpo de todo esse pecado. Mas ele toma o homem no pecado para poder controlar ele. Quem dá poder ao mal, que forma o corpo da besta, é o próprio homem, né? É Satanás, sim, ele começou tudo. Ele sabendo que o homem, entrando no pecado, ele poderia controlar e ele poderia introduzir-se na matéria, na essência da matéria, na primícia da matéria que Deus fez ali como homem, ele podendo controlar o homem, poderia controlar a própria essência da matéria, porque maldita é a terra por a tua causa. Por isso que Deus, quando condenou a serpente, ele mandou ela se arrastrar e falou que se alimentaria do pó, ou seja, do pecado do homem, da morte do homem. A mulher sempre pisaria a cabeça dela, ou seja, a igreja pisaria a cabeça dela, mas ela sempre faria o homem pecar para ela se alimentar, o que ele faz hoje em dia, e o que ele fará no fim dos tempos quando ele se apoderar de toda a face da terra. Ele vai poder controlar, né, o homem no pecado, o homem da perdição, e ele controlará o mundo, e aí vem o anticristo. E esse poder já está há muito tempo ali operando, e cada dia está com mais força. O homem não se dá conta, mas está ali. Né? Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu mais o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, porque segundo o homem interior, ou seja, espiritual, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que eu sou, que me livrará do corpo da morte. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Olha como é, né? Acontece, até com o crente acontece, né? Eu faço a vontade de Deus com essa parte espiritual, com esse espírito que tenho. E também sirvo a lei do pecado quando peco, né? Porque está como amarrado. E aí diz no capítulo 8: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha, Deus deu a solução. Agora é nossa responsabilidade poder vencer esse poder maligno. Ficam 10 minutos. Alguma pergunta? Richard, não, Chabel. Então, é uma coisa maravilhosa, tremenda. Tem alguma pergunta aí? Não?
Amém. Sim. Amém. É uma reflexão muito forte, muito importante. Seu comentário aí foi no espírito para trazer compreensão, entendimento, né? E sabedoria para toda a igreja, né? Todos possamos estar diante da presença de Deus. Deveria sempre ser abordado, né? Todos esses tipos de pregação, né? De exortações, de entendimento, de sabedoria de Deus, para que possamos nos fortalecer a cada dia mais e mais. Pode ver que na mídia, hoje em dia, como temos um meio de comunicação, a gente todas as semanas vê grandes servos de Deus, grandes homens de Deus, ou alguns ministérios, alguns líderes pecarem, fazer coisas incrivelmente absurdas, né? E trazer escândalo, né, para a própria igreja, né? E aí o mundo começa a ver coisas erradas, né, que estão acontecendo no meio do ministério, das igrejas, e começam a falar mal das igrejas, né, da fé mesma, né, e pessoas que são fracas, estão em dúvida, né, pessoas que não acreditam na própria palavra começam a atacar a igreja, né, e por culpa, muitas vezes, até da própria cabeça da igreja. E pessoas que estavam firmes em alguma ocasião, tem muita gente que estava firme, mas de repente caiu, de repente se desviou. E a gente lamenta, eu lamento isso aí, né? Antes de estar criticando esse povo aí, eu lamento, espero que muitas dessas pessoas possam voltar, né, na presença do Senhor, né? Manipulam a igreja, né? São animadores de cultos, né? Animadores de shows, né? Pessoas que falam coisas incrivelmente absurdas, né? Lamentavelmente. Mas a gente tem que fazer o certo. Nós temos que fazer o certo, né? Fazendo nós o certo, está tudo bem, né? Porque a gente, sim, está pregando a palavra de Deus. Digo a gente porque eu conheço cada um de vocês e espero que as pessoas que vão assistir esse vídeo, né? Esse estudo aqui, possam também entender e possam se integrar, né? A ser parte dessas pessoas mais esclarecida, não esclarecida porque estudaram mais, mas esclarecida por Deus, né? Quando se deixam levar por Deus. E aí leem um versículo e Deus lhes ensina tremendamente, profundamente, e elas são edificadas no Espírito Santo Juan, de Deus, né? Una pregunta, voy a poner bien fuerte para que escuche, porque parece que escuchas despacio. En el juicio por las obras de misericordia, ¿ya? Son personas que no tienen el Espíritu Santo, porque tuve hambre, me diste de comer, fui forastero, me recibiste eso. Entonces son personas sin Espíritu Santo, pero que actuaron en forma de siendo misericordiosos. Esa sería una excepción de personas que no tienen el Espíritu Santo, pero actuaron en forma misericordiosa. Seria todo esse conjunto de pessoas vai ser aquelas que, após o milênio, vão ser julgados pelas suas próprias obras. Deus sempre vai considerar essa misericórdia, né? Que espontaneamente, em algum momento da sua vida, né? Elas tiveram em diferentes ocasiões, sim, Deus considera. E, obviamente, como eles não têm conhecimento do pecado, obviamente, eles estão na morte, mas Deus não les considera tanto pecado, né? Para aquele que tem muito conhecimento, é muita chicotada quando ele erra. Para aquele que não tem conhecimento, é pouca chicotada. Digamos assim, não se lhe toma a culpa
tanto ao pé da letra como se ele toma aquele que compreende e entende. Então, se ele vai tomar em conta, sim, os atos de misericórdia. Porque tem muita gente que está no meio do mundo que são bastante misericordiosos. Tem alguém com o carro quebrado, ajuda nele, tem alguém passando fome, ajuda neles, né? São pessoas que, em diversas ocasiões, manifestam a misericórdia e o poder de Deus, que, de uma forma ou outra, está dentro dele, na alma dele, mesmo que o Espírito Santo de Deus não esteja nele. Então, ele vai ser considerado, sim, no final dos tempos, né? Porque dice Com que el amor certeza. borra multitud de pecados. Porque dice que el É um amor ato de lo hace misericórdia, por sim, sim. amor, no por figurar, si lo hace por amor esas obras, ¿cierto? Claro, lo hace espontaneamente. Eu conheci pessoas que espontaneamente ajudaram um caído, um ferido, um que estava padecendo fome, não tinha teto, não tinha vestuário. Então, ajudaram em ocasiões, em momentos. São manifestações da misericórdia, do amor de Deus que está em cada um. Né? E isso sim, Deus considera. Claro que o certo é todo mundo clamando a Deus, converter-se, receber o Espírito Santo, mas tem outros que serão julgados pelas suas obras, né? Tá bom, meus irmãos? Agora, vocês, nós, eu, todos aqueles que possam vir escutar essa live aqui, esse ensino, espero que eles tenham consciência de Deus e possam manifestar a misericórdia de Deus pelo poder do Espírito Santo de Deus que já habita neles ou que vai habitar neles, né? E aqueles que não são crentes e assistiram, espero que criem essa consciência e possam vir a se converter e estar todos juntos.